Saudações a todos, muito bom dia. Hoje, meus amados amigos e irmãos, vou trazer um assunto referente à ciência e espiritualidade, tá? Não sei se vocês sabem, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho na área da saúde, tá? Tenho outras formações também, né? Já me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, tá? Também tem outras formações em design gráfico, web design, artes cênicas, né? Artes dramáticas. Né? Fiz cursos voltados à televisão, teatro, cinema. Tá? E depois, né, acabei me formando em fisioterapia, tá? E fiz vários cursos na área da saúde, tá? Massoterapia, terapias holísticas, ventosa terapia, tá? E sigo me aperfeiçoando, me aprimorando nessa área da saúde, tá bom? Então, trarei algumas considerações importantes para vocês, tá? O meu objetivo, a minha meta é conciliar a ciência com a espiritualidade, tá? Então, trarei aqui alguns relatos de casos, tá? Sem citar nomes, claro, né? Respeitando identidade, né, destas pessoas, mas trarei alguns exemplos de casos e correlacionarei com a espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Devido também às minhas formações, eu também estudo de forma autodidata, né? Por exemplo, desde muito pequeno sempre também estudei outros conhecimentos que foram agregando, né, junto com os conhecimentos obtidos, né? Estudo medicina tradicional chinesa, né? Estudei com um professor, com mestre chinês, né? Ele trouxe muitos conhecimentos, né, da medicina tradicional chinesa, né, das artes marciais, né? Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong, ensinou o idioma, né, o mandarim, né, a filosofia chinesa, né, sobre espiritualidade também, enfim. Tentarei trazer algumas informações importantes a todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma das missões mais difíceis é unir ciência e espiritualidade, tá? Existem muitos profissionais da área da saúde que têm esta dificuldade, tá? E temos que conciliar as duas vertentes, tá? E também existem, né, espiritualistas com esta dificuldade de conciliar, né, a espiritualidade com a área da saúde, né? Mas existem, né, outros profissionais que já conseguem fazer esta conciliação, tá? E estou aqui para contribuir, né, a minha forma, a minha maneira, com os meus conhecimentos obtidos, tá bom? Então vamos lá. Nós somos seres espirituais no corpo físico, tá? Tudo é espiritual, né? O mundo físico é perene, transitório, momentâneo, mas o mundo espiritual é eterno. Então, tudo aquilo que é material, um dia perece, né? Um dia, todos nós deixaremos este corpo, tá? Então, o mundo espiritual sobrevive à matéria, né? Então, o espiritual é eterno. Então, tudo é espiritual. A espiritualidade está em tudo, tá? Mesmo que nós estejamos no mundo físico, material, tudo é espiritual, porque nós somos espíritos. Então, tudo que ocorre é espiritual, né? Tudo aquilo que ocorre na matéria tem uma influência espiritual. Tudo. Tudo. Então, eu vou trazer algumas informações importantes para todos vocês, porque existem pessoas que estão passando por muitas dificuldades
desafios, obstáculos, intempéries, adversidades, infortúnios, maus augúrios, provas, expiações, testes, dores, sofrimentos. Tudo isso faz parte de um processo espiritual que pode ser justificado na lei de causa e efeito. Tá? Podem ser processos kármicos, dívidas pretéritas, né? Dívidas passadas, ou então débitos que estão se acumulando na encarnação presente. Tá? Pode ser de influência espiritual, né? Dores ou doenças que se instalam podem ser resultado de somatizações por muitos indivíduos, tá? Então, tentarei trazer aqui alguns exemplos para ajudá-los, tá bom? Saibam que nós podemos escolher evoluir por amor e não pela dor, tá? Saibam que o arrependimento sincero, o perdão sincero são curadores, tá? Então, quando um espírito se arrepende verdadeiramente, de forma profunda, e pede perdão de forma sincera e profunda, Deus pode, então, recompensar este espírito de uma forma inimaginável, tá bom? Tudo depende do próprio espírito, daquilo que ele emana, expressa e é, tá? Nós ainda não entendemos. Somente Deus está no controle de tudo, entende tudo. Então vamos lá. Eu estive observando alguns casos, tá? Existem pacientes, por exemplo, que buscam tratamento físico de várias formas e não conseguem resultados desejáveis, né? Existem pacientes com diferentes tipos de doenças, enfermidades, moléstias, patologias, síndromes, incapacidades, limitações físicas, enfim, muitos deles conseguem obter melhoras consideráveis, alguns conseguem se curar de algumas doenças, outros têm um discreto progresso, mas outros pacientes não conseguem melhorar. Tá? Por que isto ocorre? Em primeiro lugar, saibam que não existe injustiça no universo, porque tudo está no controle de Deus. Deus é quem governa tudo e está no controle de tudo. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma questão, uma razão e uma lógica de ser. Tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade. Então, nós atraímos para nós aquilo que vibramos, tá? Pode ser que atraiamos aquilo que vibramos nesta encarnação, ou pode ser que atraiamos coisas que vibramos lá de vidas passadas, tá? De uma certa forma, aquilo que vibramos será endereçado até nós no momento certo, tá? Então, por isso é muito importante nos conectarmos com a luz, com Deus, e fazer o bem sempre, para colhermos somente resultados favoráveis, benéficos e saudáveis, tá? Porque quem planta, colhe. Tudo é uma questão, né, de lei de ação e reação, tá? Lei de causa e efeito, que é uma lei que governa o universo, a qual Deus outorgou e criou, tá? Bom, eu percebi que alguns pacientes não obtiveram melhoras depois de algumas
condutas adotadas e alguns programas e intervenções, tá? Alguns pacientes se queixam de dores crônicas ou dores mais recentes, né? Dores mais agudas. Existe a inflamação crônica e a inflamação aguda. Mas existem pacientes que se queixam e reclamam porque não conseguem obter a melhora deste quadro sintomático, tá? Então, o que ocorre? Pacientes que, por exemplo, vão ao médico, se queixam de dores, processos inflamatórios, incapacidades, e mesmo sendo auxiliados pela equipe médica, se utilizando de alguns medicamentos, seguindo algumas orientações, estes pacientes não melhoram, tá? Então, alguns pacientes melhoram e outros não. O que ocorre? Ocorre o mesmo, por exemplo, não somente com os médicos, mas na fisioterapia, por exemplo, ocorre o mesmo. Alguns pacientes conseguem se recuperar e outros não, seguindo protocolos de atendimento, né? Seguindo alguns programas intervencionais, né? Na área de fisioterapia, alguns pacientes melhoram e outros não. Tá? Me desculpe, né? Programas intervencionistas, né? Me perdoem. Então, ocorre que existe um motivo para que isto se manifeste, tá? Vamos supor, então, por exemplo, que um paciente esteja passando, por exemplo, por um processo crônico. No caso, vou citar aqui um exemplo, que é o que acomete a grande maioria da população, né? A famosa dor nas costas, né? Problema na coluna. Vamos supor que um paciente ou uma paciente esteja passando por um processo doloroso, inflamatório, né, que perdura algum tempo, tá? E isso faz que o indivíduo fique incapacitado de trabalhar, tá? Por causa da dor, né? Se formos, por exemplo, analisar bem, né, este paciente, ele não segue algumas recomendações básicas. Por exemplo, como questões ergonômicas, tá? Então, né, a ergonomia, né, ela preconiza que nós adotemos uma postura adequada enquanto estamos, por exemplo, trabalhando ou mesmo descansando, mas não somente por questões de ergonomia, mas às vezes o indivíduo, por outras questões, adota uma vida mais sedentária, né? Não pratica atividades físicas ou exercícios físicos, tem uma alimentação inadequada, tá? Se alimenta de produtos mais industrializados, processados, né? Ricos nos antes, né? Conservantes, corantes, edulcorantes, estabilizantes, espessantes, refrigerantes, enfim, produtos nocivos e danosos à saúde. Tá? Além disso, um indivíduo ou outro pode também fazer o uso de fumo, né, cigarro, bebida alcoólica. O indivíduo também adota posturas inadequadas e movimentos mal calculados durante o seu trabalho, tá? Junto com todo este panorama desfavorável, o indivíduo ainda
mantém um padrão de pensamento, postura, conduta e comportamento equivocado e contrário à lei do amor. Ou seja, o indivíduo, ele pode estar se comportando de uma maneira que o comprometa, porque tudo é energia, tudo é energia. Então, às vezes o indivíduo, por questões de ignorância, no seu dia a dia, acaba alimentando, né, pensamentos, atitudes, posturas, comportamentos e condutas nocivas ao próprio ser, tá? Então, tudo é filtrado de acordo com as leis cósmicas e universais, tá? Somos constantemente observados, monitorados, não somente por Deus, porque Deus está em tudo, Deus está em nós, né? Deus está em nós, dentro de nós, fora de nós, Deus está em tudo, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tá? Então, somos observados também pela espiritualidade, tanto pela espiritualidade da luz, como pela espiritualidade das trevas. Então, algumas pessoas alimentando pensamentos ruins, palavras ruins e atitudes ruins acabam nutrindo energias deletérias. Isso pode fazer com que suas energias sejam exauridas, depauperadas pela própria conduta, comportamento e postura adotadas. Então, a somatização destas emoções e destes sentimentos pode fazer com que o corpo físico adoeça, tá? De acordo com a medicina tradicional chinesa, nós temos, né, vários canais energéticos, tá? Conhecidos como meridianos, tá? E a energia vital, conhecida como Qi em chinês, como Ki em japonês ou como Prana em hindu, flui por estes canais, por estes meridianos. E a função desta energia vital, Qi, Ki ou Prana, é fluir por estes canais e levar esta energia vital a todos os órgãos, vísceras, sistemas, tecidos, células, enfim, para todo o organismo, com o intuito de revigorar, revitalizar, equilibrar, trazer saúde, vigor, vida. Então, não pode, por exemplo, existir uma obstrução nestes canais, porque se existir uma pequena obstrução, a energia não flui, tá? Então, através da acupuntura ou outras condutas, né, é possível desobstruir estes fluxos de energia que estão sendo impedidos de fluir, tá? Mas, como tudo na vida deve fluir, né? Este é um exemplo de que tudo na vida deve fluir, como a água, né? A água que jorra da fonte, brota da fonte e percorre o seu caminho, tá? Ou seja, a água que flui da fonte, ela jamais teme algo, ela não recua, mas ela contorna obstáculos, preenche lacunas, passa por entre fendas, deixa a sua marca, o seu rastro, e de forma límpida, clara e cristalina, a água ela vai se adaptando a tudo de forma suave, flexível, mansa, tomando forma, se adequando a cada obstáculo, seja contornando, transpondo, preenchendo, ela acaba, por fim, nutrindo
tudo com a sua propriedade vital, gerando vida e alimentando todos os seres. Quando finalmente ela atinge, por exemplo, um lago, um rio, um mar, um oceano, tá? Então, que sejamos como a água. E levando em consideração que tudo é energia, que energia, mesmo que não seja vista, ela pode ser sentida, porque mesmo que não consigamos enxergar algo, não significa que não existe, tá? Se você colocar, por exemplo, o seu dedo na tomada e o fio estiver desencapado, você levará um choque. Você não vai enxergar, né, as propriedades elétricas, né, daquele choque. Né? Você não vai enxergar o fluxo elétrico quando tomar um choque, mas você vai sentir. Mesmo que você não enxergue com seus olhos, você sabe que esta descarga elétrica existe e é energia, né? Por exemplo, a eletrostática, né, que é produzida pelo nosso corpo físico, é algo que também existe, porque o nosso corpo físico é pura energia, né? E nós podemos descarregar energia eletrostática pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é pura energia, né? Quando os pelos se eriçam, quando, por exemplo, um saco plástico fica grudado em nosso corpo, né? Enfim, existem muitos exemplos. Quando tiramos, por exemplo, uma peça de roupa e sentimos, ouvimos aquela peça de roupa estalar, né? Ouvimos os atritos, né, das partículas elétricas, tá? Porque nós somos compostos por átomos, moléculas, prótons, elétrons, nêutrons, né? Somos por energia. Energias de formas diferentes. Existem energias mais condensadas e energias mais etéreas, né? Existem manifestações diferentes de energia. A água, por exemplo, pode se manifestar no estado sólido, como gelo, no estado líquido, no estado gasoso ou etéreo. Então, existem vários estados de energia e suas manifestações, tá bom? Então, vamos supor que este paciente, então, esteja apresentando um problema corriqueiro e este paciente tenha, então, um problema de coluna. Vamos dar este exemplo, então, tá? Vamos citar aqui um paciente que esteja com um problema em sua coluna cervical, a nível C5, C6. Este paciente relata dor na cervical, que irradia da cervical na região do trapézio, envolvendo o ombro, os braços, bíceps, tríceps, o antebraço, até chegar às mãos e aos dedos. Então, é uma dor irradiada do pescoço até a ponta dos dedos. Então, o paciente se queixa de dor no pescoço, de dor no ombro, de dor nos braços, no antebraço, nas mãos e nos dedos. O paciente até relata sentir choque, dormência, formigamento nos dedos. É uma dor irradiada, tá? Então, este paciente, além deste processo de dor, ele pode relatar também dor de cabeça, enxaqueca, dificuldade de respirar, né? Ele pode estar também compensando o movimento por causa da dor e acaba sobrecarregando o outro lado do corpo, porque existe uma compensação, né, do próprio corpo
quando existe, por exemplo, um processo inflamatório, onde a dor seja, então, algo que comprometa, né? Por exemplo, o movimento biomecânico, a postura. Então, este paciente que está com dor vai acabar também compensando o seu movimento e acaba comprometendo, né, outras partes do corpo físico. Então, isso faz com que outros grupos musculares e outras articulações sejam comprometidas também por esta sobrecarga e esta compensação de movimento e de postura. Vocês agora estão observando como o nosso corpo ele é um só, tá? Existe aqui, ó, um símbolo aqui, ó, né? O Yin e o Yang, né? O vazio aqui, né? Esse processo aqui é de transmutação, é que está escrito unicidade, né? O nosso corpo é um só, tá? Então, imaginem vocês, se vocês pegarem, por exemplo, uma cadeira, se vocês pegarem um pedaço de corda e amarrar esse pedaço de corda nessa cadeira e pegar o restante desta corda e amarrar em outras cadeiras, por exemplo, vamos supor que você pegue 7 cadeiras, tá? E você amarra uma cadeira primeiramente, né? Dá um laço, amarra uma cadeira e pega o restante desta corda e amarra as outras 6 cadeiras juntas, tá? Você deixa as outras 6 cadeiras juntas, amarradas juntas, e depois você estica essa corda e deixa esta corda amarrada naquela outra cadeira. Se você puxar a primeira cadeira, a corda que está também envolvendo as outras 6 cadeiras acabará puxando todas elas, ou seja, todas virão juntas quando você puxar esta corda. Isso significa que o nosso corpo físico também funciona da mesma forma, né? As fáscias são um tecido conjuntivo que reveste todos os órgãos, vísceras, sistema do corpo humano. Elas unem todas as partes do nosso corpo, tá? Fazendo com que, por exemplo, se existir uma sobrecarga no músculo, o outro músculo será comprometido, porque a fáscia os liga, tá? Então, um músculo pode sobrecarregar o músculo vizinho, por exemplo. Uma articulação pode sobrecarregar uma outra articulação, né? Quando o músculo está, por exemplo, tensionado, contraturado, distendido, sofrendo uma sobrecarga, por exemplo, né? Ele pode tracionar a vértebra ou tracionar uma estrutura óssea, fazendo com que outros grupos musculares ou articulares sejam também tracionados e sobrecarregados, porque tudo é uma coisa só. Quando nós nascemos, né, isso é explicado na embriogênese, tudo é uma coisa só. Né? Quando nós nascemos, né, existe uma massa que compõe tudo. E aos poucos, né, os músculos, os ossos, os órgãos, os sistemas vão sendo formados, tá? Mas no início é tudo uma coisa só, tá? O primeiro osso a ser formado no nosso corpo humano é o osso esfenoide, né? Ele fica aqui no nosso crânio, ele parece uma borboleta, né? Tem o formato de uma borboleta, né? E, por exemplo, se vocês analisarem todos os detalhes, vocês verão que, por exemplo, o tendão, né? O tendão, ele é uma
transição do músculo para o osso. Ou seja, o tendão liga o músculo no osso. O ligamento liga um osso em um outro osso. Então, o corpo humano ele vai se adaptando em suas formações, tá? Isso é um ensinamento e tanto para nós, para que nós também possamos nos adaptar a tudo, tá? Ou seja, nós podemos transformar muitas coisas, né, a nosso favor, se nós não nos atentarmos, né, outras transformações podem se solidificar, se calcificar, aí já fica difícil depois modificar este processo, tá? Mas vamos supor então que este paciente tenha este problema na coluna, né? Vamos supor, citar aqui um exemplo, este paciente que vem sofrendo há algum tempo, né? Tenha então passado com alguma especialidade médica, um ortopedista ou um neurologista, por exemplo, e através de alguns exames de imagem, né, tenham sido evidenciados alguns achados clínicos. Por exemplo, diagnóstico do paciente, né, uma espondilodisco-oncoartrose, ou seja, uma artrose na coluna, tá? Evidenciando, por exemplo, uma protusão discal, um abaulamento discal, né? Osteófitos, desidratação discal, diminuição do forame entre, né, os processos transversos, né? Pode ser evidenciado também, por exemplo, radiculopatia, pensamentos posteriores ou anteriores, né? Enfim, estes nomes complexos querem dizer o seguinte: um abaulamento discal seria um achatamento, né, entre as vértebras, tá? Diminuição do espaço foraminal entre as vértebras, né? Existe o processo espinhoso e o processo transverso, tá? E entre estas vértebras existe um furo, um buraco, que é conhecido como forame, né? Então, se a vértebra, por exemplo, ela estiver rodada, ou se existir um deslize entre as vértebras, conhecido como espondilolistese, estes buracos não ficarão em sincronia, né? Não estarão posicionados de forma correta, num ângulo propício. Então, é como se um buraquinho estivesse desalinhado em relação aos demais. Então, como existem, né, 27 vértebras, né, as vértebras cervicais, torácicas, lombares e coxígeas, elas precisam estar alinhadas. Se estes forames não estiverem alinhados, o que ocorre é como se um buraquinho estivesse fora de nível, e entre estes forames passam as ramificações nervosas, os nervos. Pode ocorrer, então, um pinçamento, né? Um esmagamento, porque estes forames estão fora de nível, porque as vértebras estão em desequilíbrio, ou estão rotacionadas, ou sofreram um deslize, tá? Então, pode haver um pinçamento entre as ramificações nervosas, tá? Diminuindo o espaço entre elas, tá? Existem as facetas articulares que também podem estar desalinhadas, favorecendo este pinçamento entre as ramificações nervosas, né? A desidratação discal faz com que a vértebra ela sofra este abaulamento, né? Também diminuindo, por exemplo, o espaço do corpo vertebral, tá? Fazendo com que surjam também inflamações ósseas. E as inflamações ósseas acabam gerando
algumas calcificações, conhecidas como osteofitose ou osteófitos, os famosos bicos de papagaio, né? Porque o corpo humano é inteligente. Onde houver um espaço, o corpo vai entender que naquele espaço precisa ser preenchido. Então o corpo vai depositando ali uma matriz óssea, né? A matriz óssea começará então, né, a depositar, né, os osteoblastos, são células que são responsáveis por fazer a construção, né, da estrutura óssea, e os osteoclastos vão esculpir, vão deixar bonitinho essa estrutura óssea, tá? Ou seja, o corpo vai tentar reparar aquilo que está danificado, né? O nosso corpo, ele é inteligente, ele tenta reparar e regenerar. As nossas células são seres inteligentíssimos, tá? Ou seja, nossas células de defesa, que são várias, né? Existem, né, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos, neutrófilos, linfócitos, células especializadas. Cada uma delas trabalhará de uma forma, tá? Tentando fazer a reparação, regeneração tecidual, tá? Se for o caso, né? E os nossos órgãos, né, nossas vísceras, né, são também compostos por generais, coronéis, sargentos, tenentes, capitães, oficiais, cabos, enfim. Existe uma hierarquia no nosso corpo físico, e os soldados, os lutadores e os guerreiros são as células, né, que fazem um trabalho maravilhoso para combater invasores, né, micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas. Então, as nossas células são suscetíveis, né, ao nosso comportamento, à nossa conduta, à nossa postura, aos nossos pensamentos, palavras e ações. As células do nosso corpo físico são sensíveis e suscetíveis ao nosso padrão de pensamento, comportamento, tudo aquilo que pensamos, falamos, escrevemos e agimos, tá? Não somente as células do corpo físico do homem, mas também todas as outras células, né? As células, por exemplo, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, elemental, hominal, tá? Todas as células são sensíveis, suscetíveis às mudanças comportamentais, a padrões de pensamentos, comportamentos, atitudes, posturas, né? Então, as células são sensíveis a tudo aquilo que é emanado através dos pensamentos, das palavras, da escrita e das atitudes, tá bom? Elas podem se comportar de uma forma diferente. Então, as células, por exemplo, se estiverem envolvidas em energias positivas, prósperas, abundantes e saudáveis, elas tendem a trabalhar melhor, de uma forma potente. Se as células estiverem, por exemplo, envolvidas em energias ruins, né, em maus pensamentos, palavras negativas, pela escrita negativa, pelas atitudes negativas, as células, elas se depauperarão, ficarão exauridas e não trabalharão de forma adequada, podendo ficar adoecidas, tá bom? Tudo é energia e as células são sensíveis às energias que as comandam, tá? Por isso, devemos sempre tomar cuidado com o que pensamos, falamos, escrevemos e fazemos, tá? Se nós quisermos ficar saudáveis, se nós quisermos que as células do nosso corpo físico trabalhem a favor, curando o corpo físico, por exemplo, devemos sempre
emanar bons pensamentos, boas palavras, escrever somente coisas boas e também manter uma atitude benéfica, tá? Porque as células responderão ao nosso comando, né? Se nós decretarmos algo, se nós conversarmos com as nossas células, poderemos comandá-las, poderemos nos autocurar, poderemos curar muitas pessoas e poderemos nos curar, tá? Olha só, nós podemos nos curar e curar outras pessoas se soubermos usar essas energias de cura, sabendo dar alguns comandos às nossas células e às células de outras pessoas, de outros seres. Tá? Se nós, por exemplo, emanarmos amor, bons sentimentos, palavras, pensamentos, até mesmo atitudes saudáveis, benéficas, né? Compelidas no amor, entre diversas espécies de flores, plantas, por exemplo, no reino vegetal, essas espécies florescerão, essas espécies se manifestarão, né, em um efeito assim totalmente benéfico, né? Se nós conversarmos com as flores, com as plantas, por exemplo, emanando nosso amor, nosso carinho, as flores e as plantas florescerão, se tornarão belas, saudáveis e cheias de vida. Se nós emanarmos pensamentos ruins, palavras ruins, se nós emanarmos energias ruins próximos de uma flor, de uma planta, vocês verão que estas espécies de flores e plantas adoecerão e até morrerão, tá? Então, isso é somente para que vocês entendam que os pacientes, eles podem obter a cura se eles souberem como agir, tá? Existem pacientes que se curam e outros que não se curam, tá? Existem processos kármicos, dívidas e débitos pretéritos que podem se constituir em provas, testes e expiações. Mas, se estes pacientes se arrependerem verdadeiramente de forma profunda e pedirem perdão por seus crimes, delitos, faltas, débitos, dívidas, eles poderão obter, então, a autorização e a permissão de Deus para a remissão destes processos kármicos, para a cura de suas doenças, tá? Se existir o merecimento, tá? Então, é possível que um indivíduo, um espírito, arrependido verdadeiramente, pedindo perdão a Deus e pedindo perdão a todos os outros espíritos que ele prejudicou no momento presente e no passado, ele seja recompensado pelo seu arrependimento sincero, pelo seu perdão sincero, e pode ser que este espírito dê um grande salto quântico evolutivo e consiga se curar, porque Deus assim permitiu e autorizou, né? Lembre-se que é Deus quem está no controle de tudo, né? Então, nada acontece sem a autorização e permissão de Deus. Então, os espíritos encarregados, os Exus, os guardiões do karma, os senhores do karma, poderão, então, libertar aquele espírito, tá, de algumas dívidas e débitos pretéritos, processos kármicos, se assim Deus quiser autorizar e permitir, tá? Vai depender do próprio espírito, seu arrependimento sincero, do perdão sincero e da sua capacidade de amar verdadeiramente o seu semelhante. Ou seja, do seu desejo ardente e sincero de se modificar para melhor, de crescer e evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Deus, vendo a atitude sincera daquele espírito de se modificar para melhor e evoluir, este espírito pode ser recompensado,
tá? Então, só depende de nós, só depende do próprio espírito. E é preciso modificar padrões de pensamento, de comportamento, conduta e postura, porque muitos espíritos estão engessados, cristalizados, estereotipados em seus padrões de pensamentos, condutas, comportamentos e atitudes, tá? Eles petrificaram muitos de seus pensamentos, cristalizaram muitas atitudes e muitos paradigmas precisam ser quebrados. Então, existem indivíduos e espíritos com crenças limitantes e visão estreitíssima de espiritualidade, que precisam despertar espiritualmente e expandir mais a consciência para evoluir, tá? Então, este processo é individual, só depende do próprio espírito, tá? Deus e a espiritualidade da luz sempre estarão dispostos a ajudar, a auxiliar, a socorrer, amparar, oferecer seu suporte, tratamento, cura, enfim. Mas só depende do próprio espírito este passo, né? Porque quem se salva é o próprio espírito. Deus e a espiritualidade da luz estarão sempre disponíveis para ajudar, auxiliar, mas quem se cura e quem se salva é o próprio espírito. E quem que cura? Quem é que cura? Por exemplo, se alguém obtém a cura de uma doença, quem é que o curou? Será que foi o médico que curou aquele paciente? Será que foi uma entidade espiritual da luz que curou aquele paciente? Será que foi o próprio paciente que se curou? Ou foi Deus quem curou? Pois digo que Deus que está naquele médico, Deus que está naquele ser espiritual da luz, Deus que está dentro daquele paciente que precisou ser curado, foram os curadores. Ou seja, quem cura é Deus, porque Deus está dentro de nós, fora de nós e em todo lugar. Então, quem cura é Deus. Só depende do próprio espírito buscar esta cura, porque o espírito buscando esta cura, ele se autocura, porque ele se permitiu. Então, o espírito precisa querer, ele precisa ter vontade, ele precisa aceitar, ele precisa fazer este primeiro movimento. Ele precisa compreender, enfim, quando o espírito se permite ser ajudado, ele começa a fazer a sua cura. Então, a cura, na verdade, depende da autocura, tá? Jesus, o nosso grande mestre, curou muitas pessoas, mas ele mesmo disse que não conseguiu curar outras pessoas, porque estas outras pessoas não permitiram, pela falta de fé, né? Jesus sempre dizia: tua fé te curou, levanta-te e anda, vá e não peques mais. Então, o próprio Jesus, nosso grande mestre, já nos ensinava: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer àquela montanha para ir lá, que ela irá. Então, depende de nós esta autocura. E quando estabelecemos uma conexão, uma sintonia, uma afinidade poderosa com Deus, a gente propicia esta cura. Tá bom? Então, voltando àquele paciente, tá, com aqueles problemas, vamos supor que este paciente tenha passado com várias especialidades, feito uso de vários medicamentos e não obteve melhora. Este paciente, então, procura um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta, então, adota vários programas de intervenção
adotando vários protocolos, né? E também seguindo várias condutas de tratamento diferentes. Mas este paciente, mesmo seguindo corretamente os programas fisioterapêuticos, não obteve a melhora. Alguns pacientes que passam pela fisioterapia e não obtêm melhora, podem então, por exemplo, serem orientados, tá, para retornar então a um outro especialista. E em alguns casos, a cirurgia ela pode ser então recomendada em alguns casos, ou seja, em último caso, né, a última opção, a última hipótese, então a cirurgia. Então, se tentou de tudo, mas como o paciente não obteve melhora com a fisioterapia, então foi indicada uma cirurgia, tá? Ou seja, né, cirurgia só em último caso, tá? E às vezes alguns pacientes melhoram com o processo cirúrgico, mas muitos outros pacientes podem apresentar problemas durante a cirurgia, antes da cirurgia ou após a cirurgia. Muitos pacientes podem adquirir sequelas pós-cirúrgicas, né? Ou seja, isso também está encerrado na lei de causa e efeito. São processos kármicos sendo resgatados, tá? Então, aquele paciente precisou passar pela mesa cirúrgica porque estava predestinado, programado para ele, então, passar por aquela prova. Alguns pacientes obtêm melhoras significativas depois de uma cirurgia, né? Existem muitas cirurgias feitas com sucesso. E em alguns outros pacientes, existem sequelas, né, depois de uma cirurgia. Alguns pacientes relatam piora. Alguns pacientes podem até mesmo desencarnarem, morrerem durante a cirurgia ou depois de uma cirurgia. Mas aí existem também processos kármicos, né? O cumprimento também de missões, né? Quando é chegado o momento de desencarnar, é porque assim foi determinado, né? Aquele espírito cumpriu a sua missão, então estava já programado, né, a desencarnar naquela data, tá? Estamos no esquecimento, não nos lembramos de tudo, tá? Então, vejam que depende também do organismo da própria pessoa, né? Cada organismo vai reagir de uma maneira diferente, tá? O paciente pode passar com o melhor profissional da área da saúde, tá? O paciente pode passar com o melhor médico, com o melhor fisioterapeuta, com o melhor enfermeiro, com o melhor nutricionista, com o melhor psicólogo, com o melhor profissional da área da saúde. Mas o organismo pode se comportar de uma forma diferente, porque aquele espírito precisa passar por aquela prova, porque foi uma determinação espiritual que a ciência ainda não compreende, tá? Por isso é necessário que a ciência e a espiritualidade se unam para ambas caminharem juntas. Então, como cada organismo é diferente, cada corpo físico vai reagir de uma forma diferente em um tratamento físico, tá? Cada corpo, cada organismo vai reagir de uma forma diferente em uma cirurgia, após o uso de algum medicamento, após algum tratamento fisioterapêutico, né? Existem organismos, corpos físicos, que reagem, se recuperam, se reabilitam de forma mais rápida. Existem indivíduos, pacientes que se curam de forma mais rápida. Existe o merecimento, né, também. E existem outros casos em que pacientes não conseguem se recuperar, outros adquirem limitações físicas, outros podem desencarnar, outros demoram para se recuperar. Tudo isso também é devido, né, à complexidade do corpo físico, cada organismo é diferente, e depende também do merecimento
na programação kármica para aquele indivíduo. Porque, às vezes, aquele paciente, aquele indivíduo, precisa passar por aquela situação. Aquele paciente precisa passar por aquele teste. Foi determinado. É processo kármico. Então, nós precisamos entender, compreender, mesmo sem compreender. Tá? Então, no caso do paciente com aquele quadro sintomático na coluna, por exemplo, ele começa a relatar, né, aquele processo de dor, aquele processo inflamatório, né, e lembre-se, né, como um poste de fios elétricos, né, a nossa coluna, ela pode ser comparada a um poste de fios, porque existe então ali, né, na coluna vertebral, né, a medula, que é responsável pela transmissão de várias informações, né? Ela é uma extensão do sistema nervoso central, né? Tem o sistema nervoso central, né? Existe ali o tronco encefálico, né? Ponte, bulbo, cerebelo, medula, né? E todas as informações processadas pelo sistema nervoso central são conduzidas, né, desde o tronco encefálico, medula, até as ramificações nervosas, ou seja, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, com a atuação do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Onde órgãos, vísceras e sistemas importantes se comunicam, né? Inclusive as células, tá? Então, o nosso corpo físico, ele é perfeito, tá? O nosso corpo físico, ele é maravilhoso, perfeito. É o nosso templo sagrado, a qual devemos cuidar com muito zelo, amar, respeitar e agradecer. Porque o nosso corpo físico é maravilhoso. É uma máquina muito inteligente. Então, esta pessoa sentindo dor, né, que radia, lembre-se que, por exemplo, na altura da vértebra C5, C6, saem, né, do canal medular ramificações nervosas, né, fios condutores, ou seja, nervos que se estendem e se ramificam. Então, entre C5 e C6, por exemplo, saem ramificações nervosas que se estendem, se ramificam, passam, então, próximos da artéria subclávia, né, que ela, inclusive, passa em um forame vertebral, né, entre as vértebras da região cervical, né, próximo aqui ao músculo esternocleidomastoide, e esta ramificação nervosa se ramificando, se estendendo na altura do ombro, entre o trapézio, a cervical e o ombro, ela começa então a se ramificar aqui no plexo braquial, tá? Que é um complexo de ramificações nervosas, como se fosse um complexo de fios, tá? Então, do plexo braquial, essas ramificações nervosas se estendem, se ramificam, passando então aqui pelos braços, né? Entre os bíceps, tríceps, né? Músculo braquial, se estendendo no antebraço e se ramificando até as mãos e os dedos, tá? Então, se houver, por exemplo, um pinçamento, que é uma pressão, um esmagamento numa ramificação nervosa, este segmento neuronal, este nervo, ele pode sofrer uma inflamação, tá? E o nervo, ele é sensível a estímulos. Então, o que dói é o nervo, tá? Então, saibam que entre os músculos, fusos musculares, entre as fáscias, entre os órgãos, vísceras, existem muitas ramificações nervosas. Existem nervos por toda a parte do nosso corpo, tá? Então,
a sensação de dor, a palpação, né, ao toque, temperatura, qualquer tipo de sensação e percepção ao toque, a temperatura, né, calor, frio, né, a palpação, diferentes níveis, né, de pressão, de toque, tudo isto é possível graças a vários receptores neuronais, a vários tipos de receptores do sistema nervoso, que se ramificam por todo o corpo, na epiderme, né? Epiderme, derme, hipoderme, entre os músculos, fáscias, órgãos, vísceras, enfim. Então, esta dor irradiada, que se caracteriza aí também pela radiculopatia, né? Esta dor que se irradia e é conhecida também graças ao estudo de miótomos, né? Que é um mapa anatômico do nosso corpo, onde é possível detectar certas regiões que são afetadas, né, por causa desses estímulos nervosos, tá? Podemos concluir que esta reação em cadeia, né, efeito dominó, como se fosse uma reação em cascata, né, ela tem a sua origem, né, até o seu ponto extremo de inserção. Então, às vezes, o paciente pode achar que é uma coisa e é outra coisa. Então, certos programas, protocolos são adotados como uma forma de conduta para se chegar no resultado, né, esperado, né, dependendo da adesão do paciente, do seu compromisso e também da sua forma saudável de vida. Pode ser que o tratamento dê certo ou não, vai depender do paciente, do seu compromisso, da sua assiduidade, adesão, responsabilidade em acatar todas as orientações necessárias, e vai depender também da reação do próprio organismo da pessoa. Existem pessoas que se recuperam mais rápido e outras não. Isso vai depender também de certas manifestações ainda que estão encerradas, né, no conceito da espiritualidade, por exemplo, o fator merecimento. Tá? Então, tudo deve ser analisado, né, com os mínimos detalhes. Né? Por exemplo, eu sou um cara assim bem chato, eu sou assim metódico, meticuloso. Então, eu gosto, por exemplo, de estudar minuciosamente, né, em minúcias, em detalhes, né, todos estes fenômenos e manifestações, para se chegar no fim desejável. Né? Então, no meu caso, eu uno espiritualidade com a ciência, tá? Porque nós somos corpo físico, nós somos energia, nós somos espíritos. Então, a minha filosofia é corpo físico, mente, energia e espírito sãos. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e de nossas energias, tá? Existem também outros casos parecidos com este, né? Nas quais as pessoas sentem menor ou maior padrão de dor, né? Tudo vai depender da somatização destes eventos, né? Porque existem pessoas que somatizam mais que outras, tá? Dependendo da condição genética, da condição biológica de cada corpo físico, né? Da resposta de reação. Mas saibam que o nosso espírito, ele pode manifestar, né, padrões reminiscentes, né, que
se arrastam de encarnação após encarnação. Tá? Então, muitos espíritos trazem de vidas passadas chagas e estigmas no seu próprio registro acástico. Tá? Isso pode se manifestar depois, mais tarde, no corpo físico. E ao longo das encarnações, as doenças tendem a diminuir até desaparecer, né? Ou então estagnam, se mantêm e podem até piorar, dependendo do espírito, do seu esforço em se modificar. Tá? Existe também um outro caso, por exemplo, de pacientes que passam por um processo de dor e de sofrimento, da qual a ciência ainda não consegue desvendar. Ou seja, pessoas que passam por obsessões complexas. Né? Muitos pacientes são diagnosticados com esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, depressão e outros quadros de loucura. Mas muitos destes pacientes que são diagnosticados dessa forma são médiums que estão passando por um processo complexo de obsessão. Estes espíritos que atacam este médium são os verdugos carcamanos, inimigos, adversários de vidas passadas, que, de forma insistente, tentam se vingar daquilo que foram vítimas em outras vidas deste espírito. Então, muitos destes espíritos que foram inimigos de vidas passadas deste médium podem, então, atacar este médium, obsediando-o e fazendo adoecer e até mesmo podendo fazê-lo desencarnar, caso o médium não procure por assistência, ajuda, suporte, tratamento e cura. Tá? Então, existem muitos casos nas quais muitos indivíduos relatam problemas psicológicos profundos de origem espiritual. Tá? E muitos casos acabam se tornando complexos, porque se o médium não procura por ajuda espiritual, se o médium não procura por tratamento físico e espiritual, o problema pode se arrastar, o problema pode piorar e o médium pode adoecer e até desencarnar. Mas, se isto ocorrer, pode ter sido também por um ato de negligência, porque o próprio médium, ele precisa ter a capacidade de diferenciar o que, por exemplo, é certo e o que é errado. Se o médium não consegue diferenciar o que é certo e o que é errado, por um problema psicológico, aí é uma outra situação, porque existem casos nas quais o espírito ele passa por problemas, dificuldades e não tem consciência, mas existem outros casos em que espíritos passam por vários problemas e de uma forma consciente consegue diferenciar e discernir, tá? Então existe aí, por exemplo, na balança divina, né, certos casos que só podem ser entendidos e compreendidos por Deus, porque nós não podemos julgar, nós não podemos entrar no julgamento, na condenação, porque podemos nos equivocar, né? Existem espíritos em sã consciência que sabem o que está acontecendo com eles, sabem das escolhas que fizeram, e existem espíritos que não estão conscientes, estão passando por muitos problemas devido às circunstâncias de vidas passadas, ou seja, é um processo kármico, né?
E aí já é uma outra situação, é uma outra questão, que nós não podemos julgar e nem condenar, tá? Porque quando o espírito não está em sã consciência, ele não consegue, por exemplo, se ajudar, e às vezes ele nem consegue pedir ajuda, tá? Então, tudo é avaliado de acordo com a lei divina, né? A providência divina se encarrega de, de, de entender todo este processo, que existem muitos processos complexos de se entender, tá? Então, a divina providência se encarrega de tudo, né? Então, é importante que, em primeiro lugar, o médium que esteja passando, por exemplo, por um processo complexo de obsessão e que esteja doente, esteja com a sua saúde deteriorada, comprometida, é importante que este médium aceite ajuda. É importante que este médium procure por ajuda, porque tudo depende do quê? Da boa vontade do médium. Então, Deus e a espiritualidade da luz sempre respeitarão o livre-arbítrio de todos, tá? Então, nem Deus e nem a espiritualidade da luz vão agir, por exemplo, exigindo algo, cobrando, forçando, pressionando. Não. Deus e a espiritualidade da luz sempre respeitarão o livre-arbítrio de todos, tá? Mas o médium precisa ter vontade de ser ajudado. Ele precisa procurar por ajuda. Porque muitos médiuns não acreditam, não aceitam, não compreendem, não têm vontade, não querem, não admitem ajuda. E podem, com o tempo, piorar, tá? Então, é importante, em primeiro lugar, aceitar a ajuda, porque aceitando a ajuda já é um grande e importante passo, tá? É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso querer, é preciso compreender, é preciso ter boa vontade, aceitar a ajuda espiritual e física para se obter a cura, para se obter também a reabilitação, a recuperação após a cura, né? É muito importante a participação do médium neste sentido, porque pode ser que muitos médiuns não consigam nem mesmo pedir ajuda, porque existem complexos de obsessões, ou seja, existem processos obsessivos muito complexos, onde os médiuns não conseguem nem mesmo mais tomar decisões, ou seja, seres das trevas especialistas podem tolher o livre-arbítrio daquele médium, mas aí já é um processo kármico penoso, né? Então, imagine só, é preciso se prevenir o quanto antes, né? Eu costumo dizer que nada é por acaso, tudo tem uma razão e uma lógica de ser, e tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade, né? O melhor remédio é a prevenção, né? Desde os tempos mais remotos e imemoriais, né? Há aproximadamente 2.798 anos antes de Cristo, o Imperador Amarelo, conhecido como Huan Ti, ele já preconizava exercícios terapêuticos para prevenir a população de várias doenças, né? Então, o Imperador Amarelo, Huan Ti, aproximadamente 2.798 anos antes de Cristo, ele criou uma série de exercícios físicos terapêuticos que foram considerados como ancestrais do Qigong e que ajudaram a população naquela época. Além disso, o Imperador Amarelo, Huan Ti, ele é considerado o pai da medicina tradicional chinesa. Ele instruiu e ensinou o povo a se prevenir, né, de possíveis doenças, tá? Então, não somente a cultura chinesa, né, mas outras culturas também
trouxeram muitos ensinamentos preciosos e valorosos, né? Então, nós devemos nos prevenir de futuras doenças adquirindo uma postura, uma atitude inteligente diante da vida. Muitas doenças podem ser prevenidas. Por exemplo, naquele caso que eu citei, no primeiro relato de caso, um exemplo, né? Um paciente, um indivíduo que trabalha durante muito tempo sentado, ele pode, por exemplo, fazer um pouco de alongamento, né? Tomar cuidado com posturas inadequadas, movimentos mal calculados, né? Então, assim, é importante ter uma alimentação saudável, se alimentar de alimentos mais naturais e saudáveis, né? Fazer uma boa ingesta de água, se hidratar bastante, né? Porque o corpo precisa de muita água para se regenerar e reparar também tecidos e outros complexos do organismo, né? Por exemplo, os idosos, né? Não somente os idosos, né? Mas todos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, precisam tomar bastante água, principalmente nesses tempos de hoje, onde o calor está ficando mais extremo, o tempo está seco, é importantíssimo se hidratar, tá? Beber bastante água e, enfim, nada assim em excesso, né? Tudo tem que ser equilibrado, porque o excesso é prejudicial, mas o corpo físico demonstra sinais, né? Então, é importante ter assim um consumo adequado de água, mas beber bastante água para limpar o corpo, inclusive de toxinas, né? Os idosos, por exemplo, precisam tomar bastante água, porque existe, né, um fator genético que os predispõe, né, a certos eventos. Por exemplo, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? A osteopenia ou osteoporose, né? Que é a perda de massa óssea. Isto faz com que os idosos possam perder o equilíbrio com uma facilidade maior, né? E existem muitos casos de óbito entre os idosos, né? Após um evento de queda, né? Já que quando o idoso ele cai, ele pode acabar fraturando, por exemplo, o fêmur, o osso da perna. E nós sabemos, né, que o fêmur, né, ele é responsável também pela produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Existe, né, uma condição que se chama hematopoiese, que é produzida na medula óssea, no interior do fêmur, né? Com o passar do tempo, de acordo com o desenvolvimento do corpo humano, né? Dentro da medula óssea, as células vermelhas são substituídas por células amarelas, né? Então, o líquido no interior acaba ficando um pouco mais oleoso, gelatinoso e gorduroso. Então, por exemplo, se um idoso sofrer uma queda e vier a fraturar o fêmur, né, aquele conteúdo dentro do osso do fêmur, ele pode extravasar e entrar na corrente sanguínea. E aquele conteúdo oleoso, gelatinoso, gorduroso, ele pode invadir a corrente sanguínea, né, e podendo, inclusive, a gerar muitos problemas. Por exemplo, aquela placa de gordura, né, aquele ateroma, né, ou êmbolo, né, ele pode, então, percorrer a corrente sanguínea, e como a corrente sanguínea ela se constitui de calibres menores ou maiores, comparáveis a vielas, ruas, avenidas, rodovias, elas vão se estreitando, se afunilando. Então, este êmbolo que viaja por entre as veias e artérias pode acabar parando numa dessas vias de condução e entupir a veia. Se isto ocorrer, né, este êmbolo acaba gerando uma embolia e
pode parar em qualquer lugar do corpo, no intestino, no fígado, no coração, no pulmão, no cérebro, né? Por exemplo, se parar numa artéria importante do intestino, uma embolia mesentérica, no fígado, uma embolia hepática, no coração, uma embolia cardíaca, no pulmão, uma embolia pulmonar, no cérebro, uma embolia cerebral. Então, pode também gerar um aneurisma, e se ocorrer um extravasamento de sangue, né, pode acabar comprometendo, né, todo o funcionamento celular daquele tecido, daquele órgão. E se o comprometimento for muito grande, de acordo com a extensão da área, do tamanho, o comprometimento pode ser maior ou menor, né? Então, existe a embolia, que pode gerar um aneurisma, né? E esse aneurisma pode ser hemorrágico, se a artéria ou veia estourar, ou pode ser isquêmico, né? Comprometendo, então, com a obstrução dessa passagem, toda aquela área, toda aquela extensão, porque as células deixarão de receber sangue, ou seja, nutrição celular, gerando uma isquemia, uma necrose. Então, é importante tomar cuidado, né, os idosos, com as quedas, tá bom? O melhor remédio é a prevenção. E essas faltas de equilíbrio entre os idosos ou entre outras pessoas tem que ser investigado. Pode ser de origem física, vestibular, alteração da visão, um problema metabólico, né, mas pode também ser de origem espiritual, né, um médium, por exemplo, né, uma labirintite ocasionada por causa da mediunidade, por exemplo. Então, tudo é espiritual. Então, tem que se investigar a causa física e espiritual, unindo ciência e espiritualidade. Tá bom? Lembre-se que o nosso corpo físico é inteligente, tá? O nosso corpo físico ele consegue, por exemplo, fazer certas reparações e regenerações, tá? Uma hérnia de disco pode ser regenerada, por exemplo, tá? Existe a protusão discal, que é uma condição que antecede uma hérnia de disco, tá? Então, lembre-se o seguinte, o disco vertebral, ele é responsável por absorver impactos, tá? Existe um chiclete conhecido como babalu. Imagine que a casca deste chiclete seja o disco, tá? Imagine que a geleia do babalu, aquele líquido gelatinoso, seja o núcleo pulposo do próprio disco. Este núcleo pulposo, ele é responsável por deixar que o disco fique flexível e absorva os impactos, tá? Existe também anéis fibrosos, né? Que são filamentos que se entrelaçam, se interconectam, se interpenetram e que protegem o disco. Mas no caso de uma protusão discal, se ela não for tratada, estes anéis fibrosos, eles podem se romper, tá? E o conteúdo de dentro do disco, o núcleo pulposo, ele pode extravasar. Ou seja, é como você pegar um babalu, um chiclete, e apertar ele até ele rachar. E essas rachaduras, né, fazem com que aquele conteúdo do babalu, do chiclete, aquele gel, ele saia, extravase. Então, a hérnia de disco é semelhante a esta situação, tá? Então, se os anéis fibrosos do disco forem rompidos, o núcleo pulposo extravasa. E este gel, que é o núcleo pulposo, ele pode pinçar o nervo, gerando dor. Pode ser que com tratamento médico, tratamento fisioterapêutico e com hábitos saudáveis, este paciente possa se recuperar de uma hérnia de disco, tá? Porque o corpo humano, ele pode se regenerar. Então, existem alguns casos, existem algumas condições de alguns pacientes, as quais uma hérnia de disco regrediu, porque o corpo físico conseguiu absorver a lesão, o próprio organismo conseguiu se autocurar, né? E a hérnia regrediu. Ou seja, o corpo físico conseguiu reparar e regenerar aquela lesão. Células do nosso corpo físico trabalharam para reparar e regenerar aquele tecido. E claro, existem tratamentos físicos e espirituais.
Tudo é uma combinação de fatores, tá? E depende muito do indivíduo, do espírito, querer a cura. Então, o próprio espírito, o próprio paciente indivíduo pode se curar, se ele quiser. Basta que ele se modifique, adote uma postura, uma conduta, um comportamento moral elevado, melhore seu padrão de comportamento, melhore seu padrão de pensamento, né? E se modifique para melhor, burilando e lapidando as virtudes e qualidades de um espírito. Desta forma, é possível se obter a cura de coisas inimagináveis. Claro, sempre buscando as duas alternativas: o tratamento físico, porque estamos no mundo físico, e o tratamento espiritual, porque somos espíritos. E lembre-se, tudo é energia. Se uma pessoa não consegue melhorar de algo, se um paciente, um indivíduo não consegue melhorar daquele quadro de dor, de inflamação, de algum problema físico, é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Ele está negligenciando algum aspecto físico ou espiritual. Tá? Existem processos obsessivos complexos, as quais os espíritos das trevas conseguem instalar chips, microchips, artefatos da nanotecnologia trevosa no corpo do médium, desencadeando várias doenças. E estes espíritos que possuem, por exemplo, chagas e estigmas no espírito devido aos seus crimes e delitos em vidas passadas, fazem com que estas chagas e estigmas eclodam, ou seja, os espíritos das trevas podem instalar artefatos, chips, no corpo espiritual de um médium, de um espírito, fazendo com que estas doenças culminem num problema maior. Tá? Porque existem, por exemplo, no corpo físico e no espírito, certos potenciais. Tá? Então, os espíritos das trevas podem fazer eclodir um problema físico, culminando numa doença. Tá? Alguns espíritos das trevas, conhecendo o espírito em suas vidas passadas, podem interferir neste sentido, prejudicando o espírito, o médium. E por isso que muitos médios acabam resistindo ao tratamento físico e espiritual, por causa da interferência das trevas, que eles atrapalham, eles querem prejudicar. Então, por este motivo, estou trazendo este vídeo e espero que possa ajudar muitos. Tá? É preciso buscar o tratamento físico e o espiritual. Tá? Como Allan Kardec preconizou, né? Crescei-vos e instruí-vos. Né? É preciso estudar, obter o conhecimento para compreender melhor certos fenômenos e eventos, né? Deste compêndio espiritual. Né? E a espiritualidade está trazendo muitas revelações novas, verdades novas, através de muitos médiuns. Né? Então, temos que ser receptivos, manter a mente aberta, sem preconceitos, sem discriminações, né? Mas temos que abrir os nossos olhos para as novas verdades. Né? Jesus, nosso grande mestre, já dizia: quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam; quem tem percepção, que sintam. Muitos mestres, como Jesus e outros grandes mestres e avatares, já trouxeram muitos ensinamentos. Está na hora da gente, né, assimilar tudo isso para o nosso próprio bem. Mas digo a vocês que a resistência em aceitar novas verdades, novas revelações da espiritualidade da luz, ainda é muito grande. O ser humano sofre por ignorância espiritual. Tá? Existem muitos espíritos aqui encarnados que já vibram no amor, na luz, mas existe ainda uma grande quantidade de pessoas, de espíritos, que ainda vibram no ódio, na fúria, na raiva, na agressividade, na maledicência, na fofoca, no escárnio, na difamação, na perseguição, enfim, nas trevas, né? Alimentando o orgulho,
a soberba, a arrogância, a inveja, a agressividade, a maldade, o ódio, enfim. Então, é hora de se modificar. Deus está enviando os seus para que todos despertem, tá? Espero ter contribuído aqui com este vídeo, tá? Estou pensando em fazer uma continuação deste vídeo, trazendo informações úteis a todos. Espero poder ter contribuído de uma forma positiva, tá? E em breve, então, trarei alguns complementos adicionais, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.